E os Correios estão no pior prejuízo da história da estatal e, para completar, o presidente culpou esses dois aqui. Ó. Presta atenção que vamos falar tudo nesse vídeo. Já se inscreve, deixa o like e vem aqui para o Chinazil. E aí, pessoal, beleza? Quanto tempo que a gente não fala de Correio, hein? Pelo amor de Deus, hein? Correio deu aquela papagaiada lá em 2020 na pandemia. E de lá para cá, parecia que estava seguindo um caminho de lucros na estatal, olha isso. Mas aí, entrada do novo governo, o que acontece? Governo que gasta muito, apesar de arrecadar muito também, gasta muito mais que arrecada, já está dando o que falar. Eu separei aqui 3 matérias, uma de dezembro, uma de janeiro e uma de fevereiro, aí na sequência direitinho, que mostra um pouquinho da desgraça que está acontecendo com o Correio, mais uma vez administrado pelo atual governo, que é do PT, assim como a dona Dilma lá, que já era um dos maiores prejuízos da história do Correio, está sendo superado nesse momento aqui pelo atual governo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Beleza? Vamos pro computador aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa matéria, por exemplo, é da CNN, né? De 3 de dezembro de 2024, do Fernando Nakagawa. Ó, o título da matéria aqui, Correio. Prejuízo cresce 780%. Não é 10%, 20%, não. É 780%. E estatal adota plano para seguir de portas abertas. Presta atenção. A direção da empresa reconhece no balanço que a capacidade de continuidade operacional dos Correios foi objeto de análise por parte da administração. Trocando em palavras leigas, capacidade de continuidade operacional será que vamos continuar de portas abertas depois de tudo que está acontecendo? O Correio, dentro da sua diretoria lá de administração, pensou em fechar, inclusive, foi analisado o momento da empresa que poderia, inclusive, estar fechando as portas, ok? Voltando à matéria aqui, o prejuízo dos Correios cresceu quase 8 vezes e a estatal adotou medidas para permanecer de portas abertas. A empresa anunciou prejuízo de 785 milhões no terceiro trimestre de 2024, no caso, né? Valor 780% maior do que visto no ano anterior. Presta atenção numa coisa que é importante aqui. Guarda esse valor aqui, ó, 785 milhões no terceiro trimestre. Então, foi um prejuízo de quase 800 milhões em 3 meses, tá? 800 dividido por 3, faz as contas aí. 3 meses, quase 800 milhões. Guarda esse valor. O rombo da estatal tem crescido diante da piora das 2 principais linhas de balanço de qualquer empresa. Caíram as receitas e cresceram os custos e as despesas. Sobre despesas, guarda isso também. Eu separei uma outra matériazinha muito interessante, que apesar dessa desgraça toda acontecendo, o que uma estatal faz quando o dinheiro é público, quando ela não precisa se preocupar com lucros ou prejuízo, já vamos mostrar para vocês aqui. No acumulado dos 9 meses, o preço dos Correios já soma 2,1 bilhões. Em um ano, a perda saltou 159%. Aqui, mais uma vez, estamos falando em dezembro, então até setembro já tinha 2,1 bilhões de prejuízo nos Correios. Vamos pular agora para janeiro, tá? Aqui já é do G1, né, do setor de economia, foi do dia 30 de janeiro, Tiago Rezende e Laís Carregosa. Rombo bilionário dos Correios prejudica conta de estatais e preocupa governo. Governo procura novas fontes de receita para a estatal que sofre com a crise de mercado postal. Resultado dos Correios representa 50% do déficit das 20 estatais federais. São 20 estatais federais hoje, que estão, obviamente, em déficit, né? Porque, afinal de contas, é um governo do PT. E metade desse déficit, ou seja, metade de tudo que as estatais federais têm, são do Correio. Ok? Acho que é do Correio de mais uma empresa, acho que é da Infraero, se não me engano, que representa já metade do prejuízo. Só 2 empresas, num ambiente de 20, representam metade do prejuízo, tá? Os Correios são uma das principais razões para o aumento de débito das estatais de 2024, segundo o Ministério da Gestão e Inovação. A estatal registrou um rombo de 3,2 bilhões. Então, fechado 2024, aqui já estamos em 2025, total geral de 2024, 3,2 bilhões de prejuízo, tá? Já é o prejuízo superado do governo Dilma, tá? Não lembro agora quanto foi, mas Dilma foi bilhões um ano, outro bilhões outro ano, mas aqui não precisa se preocupar com Dilma, lá estava ruim, ficou pior. 3,2 bilhões em 2024, e vai guardando esses números,
Eu já vou dar o número de janeiro de 2025, ok? Presta atenção. O termo déficit significa que o gasto somado dessas estatais foi maior do que a receita que elas conseguiram gerar no ano passado. Isso não é, aí eu vou dar uma paradinha aqui, isso não é nenhum tipo de diferença do que o atual governo faz, tá? O atual governo que inventou imposto para tudo, inclusive a nossa famosa taxa das blusinhas, que acabou praticamente com as importações pessoais, né? A Dona Maria, o seu João, as pessoas comuns que compravam lá do Shopee, Shein, AliExpress, hoje estão pagando quase que o dobro, né, para o governo se curvar diante do poderio do varejo nacional, que não diminuiu nada os preços, aliás, começou a arrecadar. Vamos ver isso, inclusive, aqui. Só que aquilo, você arrecadou demais, maravilha, tá entrando dinheiro pra cacete. Só que você tá gastando mais do que você arrecada. É o que esse governo faz sempre. É por isso que a gente está numa crise econômica, mais uma vez, monstruosa. O governo Lula 3 está seguindo exatamente os passos do governo Dilma 2, que foi um desastre econômico. Ele está indo certinho, e nem com essa arrecadação histórica, recorde, que o governo atual tem, eles conseguem controlar os gastos. Por quê? Porque eles gastam muito mais do que arrecadam. Você que está aí, você que é chefe de família, você que é uma chefe de família, homem ou mulher, que tem que ser responsável pelas contas da casa, você sabe, cara, tu ganha 1.000, tu tem que, no máximo, gastar 1.000, para o negócio bater um 0 a 0. O ideal seria gastar 900 para sobrar alguma coisinha, 800, para essa coisinha você ir guardando numa reserva de emergência. Mas aqui, se você já consegue equilibrar gastos e receitas, você já está acima da média. O governo não, se ele ganha 1.000, ele gasta 300 milhões, porque ele sabe o que passar disso, quem é que vai pagar o prejuízo? Nós aqui, com esse amontoado de impostos que eles vivem a todo tempo inventando e tacando goela abaixo da gente. Aqui mais ou menos fala que o resultado dos Correios representa metade do déficit de total de 20 estatais, então só o Correio está lá na metade, ok? 6,3 bilhões, né? Porque tem outros anos, estamos falando só de 2024, sem considerar as exceções previstas no orçamento. A conta exclui grandes empresas como Petrobras e Banco do Brasil. E aqui só uma notinha final aqui, porque é aquilo, né? Todo mundo que entra no governo, obviamente, para justificar as cagadas que está fazendo no momento, vai culpar o quê? O governo anterior. Então aqui que a secretária aqui, que é petista, obviamente, afirma que os Correios deixaram de investir, encerraram contratos e perderam receitas ao serem incluídos no Plano Nacional de Desestatização do governo anterior, Jair Bolsonaro. Não defendendo Bolsonaro, muito longe disso, aliás, querendo ou não, o Correio, no governo Bolsonaro, no último ano teve um lucro, né? Mas depois de umas correções fiscais acabou virando prejuízo, mas durante todo o governo do Bolsonaro, os Correios tiveram lucro, ok? Nos 4 anos juntos, o Correio saiu com lucro, tá? Em relação a tudo que está acontecendo agora aqui. Então, mais uma vez, não estou falando que o governo foi bom ou foi ruim. Eu, particularmente, não gosto de nenhum dos dois, para dizer a verdade. Mas a estatal, no governo Bolsonaro, com todos os problemas que tiveram, crises, greves e o diabo a 4, saiu com lucro, ok? E aqui, enquanto no governo Lula, já está com 3,2 bilhões de prejuízo, só ano passado, uma grana violenta de prejuízo aí. Belezinha? Agora vamos aqui, ó. Aqui já é a matéria de fevereiro, né, mês passado, que eu falei para guardar aquele número de 800 bilhões num trimestre que o Correio teve em 2024, nós já começamos em janeiro desse ano com um prejuízo de meio bilhão, 500 milhões de reais em apenas um mês. Ou seja, você teve 800 em 3 meses, 800 milhões em 3 meses ano passado, e já no primeiro mês de 2025, mantendo, né, tudo que o Correio está fazendo, já é meio bilhão de prejuízo só no primeiro mês, tá? Uma matemática simples aqui, se continuar assim, primeiro trimestre de 2025, estamos indo para 1,5 bilhão, quase o dobro do que foi feito no ano passado, há poucos meses atrás. Ou seja, o governo conseguiu piorar aquilo que estava ruim. São números, são fatos, ok? O relatório interno da estatal com resultados preliminares mostram queda na arrecadação e aumento nas despesas. Mais uma vez, grava isso, aumento nas despesas. Ó, a deterioração das contas do Correio continua em 2025. Janeiro o prejuízo foi de 424 milhões. Já é o maior prejuízo para o mês em toda a história. Ou seja, além do governo já ter colocado o Correio, o maior prejuízo da história em 2024,
já estamos em 2025, já com o maior prejuízo da história para um mês de janeiro da estatal. Ó, tá falando que em mês de janeiro teve 1,4 bilhão de receita e 1,9 bilhão de despesa. Mais uma vez, guarda essa palavra, despesa. O arquivo no qual o Jornal Digital teve acesso mostra o valor das receitas e despesas dos meses de janeiro de 2018 até hoje. Tá? Desde que o atual presidente Fabiano Silva dos Santos assumiu, há um aumento constante de despesas, ou seja, desde que o presidente, que foi indicado pelo Zeca Dirceu, lembra dele, papai Zé Dirceu? Tá lembrado, né? Aliás, o Fabiano estava dando uma olhadinha. Ele era um advogado que faz parte de um grupo de petistas que batalhou contra a Lava Jato lá com o Lula e foi indicado pelo Zeca Dirceu para assumir o Correio. Eu não pesquisei sobre a vida do cara para ver se ele é advogado, para ver se ele tem alguma capacidade técnica de administrar uma empresa do tamanho que o Correio tem. Mas, enfim, é o cara que está administrando e, pelo que a nota está dizendo aqui, aumentou muito as despesas, porque será desde que um petista assumiu a estatal. As receitas tiveram um aumento em janeiro de 2024, mas caíram vertiginosamente este ano. Aí aqui você vê um gráfico de despesas e receitas, tudo mais. As informações, todas essas matérias que eu estou lendo aqui, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu queria falar aqui, estamos falando muito em despesa, né? Uma notinha aqui do mesmo site aqui, ó. Sob o risco de falir, Correio gasta 200 milhões em Vale Peru. Há uns anos atrás, na greve do Correio, que estava mudando lá a parte de benefícios que a empresa tinha, e a empresa estatal entrou em greve, guerra, não sei o quê, vão pra rua, aquela babaleza toda, falava-se muito no Vale Peru, ok? Porque realmente eram gastos que a empresa tinha e consumiam demais o poder econômico dela. E tá aqui, ó, essa matéria aqui é de dezembro de 2024, ou seja, no ano que o Correio teve o maior prejuízo histórico da sua vida, a empresa estava gastando 200 milhões de reais em Vale Peru. São aqueles benefícios que dá no final do ano para o funcionário. Nada contra benefícios, ok? Que tenha esse benefício, mas que tenha esse dinheiro para pagá-los. O que acontece no Correio que a gente vê aqui é que, como toda estatal tem isso, é um monte de penduricalho e se vai colocando, e lá no final entra a conta chega, alguém tem que pagar. E, obviamente, o Correio não tem dinheiro para pagar 200 milhões em Vale Peru, já que a empresa está a ponto de falir, inclusive, segundo dados da própria direção lá deles lá, entendeu? Os Correios vão gastar, já gastaram, né, com essa matéria aqui de dezembro, aproximadamente 200 milhões para pagar um benefício de fim de ano, de R$ 2.500 para cada um dos seus 84 mil funcionários. Olha que beleza, 2.500 pila. O nome do pagamento é esse, chamado pelo estatal de Vale Peru, em alusão ao prato consumido no Natal. É um anúncio interno da empresa que foi negociado pelo sindicato, óbvio, né? Ele ganha 2.500 cada funcionário, você imagina quanto que o sindicato não está ganhando, que representa os empregados da empresa na convenção coletiva de 2024. Então, quer dizer, a gente tem uma empresa gerida por um petista, que obviamente foi indicado por petistas, que hoje comandam o Brasil e que não tem a menor noção entre o problema entre gastos e... Até tem, né? O problema é que eles não gastam o dinheiro da próprio bolso, né? Eles gastam o dinheiro do bolso dos outros e aí é muito mole, entendeu? Você, em casa, mais uma vez, você é responsável pelas contas da sua casa. Tem uma sala com uma luz acesa sem ninguém, você vai lá e apaga, entendeu? Alguém deixou a torneira aberta, você vai lá e fecha. Às vezes você vai ter que negociar lá com o seu streamer lá, que está saindo muito todo mês, diminui lá um plano, diminui o plano de celular, corta gasto aqui, não pode comprar uma carne de primeira, compra uma carne de segunda, e por aí vai para tentar equilibrar. Não há esse problema, essa preocupação, nem com o governo em termos macro, né, como o Brasil, muito menos com as suas estatais, sob qual elas estão nos seus guarda-chuvas, entendeu? Eles gastam de qualquer jeito. Inclusive o Correio estava para abrir concurso público no final de 2024 com essa... Imagina, já está 200 milhões em Vale Peru para 84 mil funcionários. Vai entrar mais gente ainda. Você vê como é que vai ser a situação do Correio daqui para lá. Mas, para fechar, o Correio atribui déficit à tentativa de privatização, ou seja, sempre culpando lá a outra empresa, o outro presidente, e a taxa das blusinhas. O Fabiano Silva aqui, o nosso presidente atual dos Correios, advogado, amigo do Zeca Dirceu,
Foi cobrado em reunião do presidente Lula apresentar lucros. Tá dando certo, porque essa matéria foi de janeiro, 31 de janeiro de 2025, ele foi cobrado pelo presidente Lula, ó, começa a apresentar lucros. Já em janeiro, já meteu um prejuízo de R$500 milhão. Porra, tá funcionando. Vamos lá que vocês vão conseguir, eu tenho certeza aqui, ó. O presidente dos Correios, Fabiano Silva, disse nessa sexta-feira, dia 31, que uma das justificativas para o déficit de 3,2 bilhões da estatal do ano 2024 é a precarização sofrida, né, com a tentativa de privatização da empresa sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o Correio, coitado, sofreu na mão do Bolsonaro e por isso que está dando um prejuízo de 3,2 bilhões, apesar de no governo Bolsonaro dar lucro, beleza? Mas enfim, a fala ocorreu após a reunião com o presidente Lula e com a ministra lá da Gestão da Inovação, Esther de Weck, após o anúncio do Banco Central sobre o rombo registrado pelas empresas federais. Os Correios foram preparados para ser privatizados. Talvez, se tivessem sido, não estaria nessa pindaíba. Os Correios foram sucateados. Pode ser que sim, pode ser que não. Não se tinha investimento em tecnologia. A gente tem grandes empresas que investem em robotização das operações, que investem em modernização do parque tecnológico, e isso é vital para uma empresa como os Correios. Mas se você for ver essas empresas que investem em robotização, em parque tecnológico, talvez não gastem 200 milhões em Vale Peru, como o Correio gastou no final de 2024. 200 milhões, talvez você conseguiria investir em robotização e também em parques tecnológicos, e não em Vale Peru, no Natal de 2024. Então, o sucateamento é um preço muito alto que a empresa faz, tadinho da empresa. E isso sim, nós estamos trabalhando com muita dedicação para inovar. Mais uma vez, 500 milhões de prejuízo em janeiro. A inovação e o trabalho de vocês está dando certo. Além do sucateamento, Fabiano citou a taxação das blusinhas, nome popularmente conhecido do programa Remessa Conforme, lançado em 2023, que certifica empresas de comércio eletrônico estabelecendo uma tributação diferenciada e pagamento de precatórios. Esse resultado, abre aspas, que foi divulgado parcialmente, se refere a um contexto específico que foi a regulamentação, compliance, que foi dada a essas compras internacionais. Então, isso teve um impacto significativo na nossa empresa e também a precatórios que são fruto de gestão anteriores, mais uma vez culpando os outros, que hoje estão contabilizados em nosso resultado. Ou seja, a taxa da blusinha arrebentou com os Correios também e está ajudando a ela a ter um dos piores prejuízos, não, um dos piores não, o pior prejuízo da história da estatal. O governo está ganhando dinheiro pra cacete com os impostos, já que ele arrebentou com a importação de todo mundo, mais uma vez para favorecer os grandes empresários de varejo do Brasil, e aí não tem direita e esquerda. Favoreceu a dona Magalu, que é mais ligada no Lula, favoreceu o seu Luciano Hang, que é mais ligada no Bolsonaro, favoreceu todo mundo, só não favoreceu você, eu, que comprávamos lá da China muito mais barato, e agora temos que voltar a comprar, se é o caso, desse varejo que não reduziu em nada. A tal da competitividade que o varejo nacional cobrava, ao argumentar que isso seria bom para todo mundo, na verdade foi apenas igualar preços. Olha, nosso preço é aqui, vamos continuar aqui. A gente não vai baixar o preço para competir. A gente vai botar aqui e quem vende barato vai ter que agora ficar mais caro para a gente ficar igual. É isso que eles querem de competitividade. E o Fabiano aí dos Correios aí está dizendo que tudo isso aí, além do Bolsonaro, obviamente, é culpa das taxas das blusinhas. Isso é legal que a gente lembra lá atrás, quando o pessoal que defendia Correio, sem o Correio, acabou as importações. Ó, as importações acabaram, mas não por causa dos Correios, sim por causa do governo que hoje administra os Correios, entendeu? Com a criação da remessa conforme. Mas dá para se ver que de lá para cá, o que se cresceu foi muitas empresas de logística, como a Amazon, como o Mercado Livre, como outras empresas que entraram nesse circuito aí, assumindo perfeitamente o papel do Correio e sendo muito mais eficiente, inclusive, do que o Correio. E muito mais barato também. Você hoje não é difícil na Amazon ter frete grátis e sendo entregue a 2 dias na sua casa. Mercado Livre é a mesma coisa. Não são fretes tão caros assim e, pô, entrega até domingo à noite, eu já recebi aqui do Mercado Livre. Então, aquele papo de o Correio é fundamental para as exportações, não é. Isso daí já não era naquela época, muito menos agora. O Correio tem que tomar conta agora da própria vida para não fechar as portas, e se fechar a porta são 84 mil funcionários indo para a vala ou sendo distribuídos aí sei lá para onde, aí por conta de uma má administração que só nesse começo de ano já tem prejuízo de R$500 bilhão, mas não tem problema que no final do ano vai gastar mais não sei quantos milhões em Vale Peru
para todo mundo ficar feliz. E você não vê nenhuma manifestação de funcionário de Correio, você não vê nenhuma manifestação de sindicato de Correio, porque não tem problema em relação se a empresa está quase fechando as portas. Se comprou o Vale Peru no final do ano, tá tudo certo, tá tudo bem. É isso aí. Tranquilo? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, bota aqui no comentário o que você achou desse vídeo. Quer mais vídeos sobre esse tipo de assunto aqui? Só mandar aqui no comentário. Tamo junto? Valeu!